Então, criando novo projeto. Console Application. Passagem por referência. Okay. Bom, vamos lá, aqui é um Hello World normal. Vou colocar esse cara aqui como projeto startup. Beleza, executa ele aqui. Não tem nada demais, né? Ok, tá executando lá, vai dar um Hello World aqui, mais nada. Bom, nosso projeto vazio, o que eu vou fazer aqui é o seguinte, vou criar uma string aqui, chamada nome, beleza? Tipo um nome de pessoa mesmo. Chamar aqui Flávio. Ok. Depois, eu vou criar um método que chama nome completo. Vou criar um método string. O meu método vai retornar uma string. Ele chama nome completo. Deixa eu colocar assim mesmo, tá bom? Não. Eu só tô pensando aqui rapidão pra eu ver o que eu faço. Tá, modifica nome. Beleza? E aqui eu vou passar uma string também como parâmetro. E eu vou chamar lá name. Beleza. Aqui dentro o que eu vou fazer? Eu vou modifica nome. Tá. Eu vou fazer name recebe name ponto to upper. Aqui no caso ele vai deixar tudo em maiúsculo só e vou fazer um return. Melhor ainda. Vou fazer um void aqui. Meu método vai retornar nada. Isso aqui vai dar para explicar o que eu quero. Modifica nome. Console whiteline. Nome antes da modificação. Ok. E lá dentro fazer um interpolation aqui. Ups. Acabou que eu deletei uma linha aqui. Nome. Ok. E lá eu vou fazer modifica nome. Eu vou passar minha variável que chama nome. E em seguida eu vou fazer a mesma coisa, só mostrar na tela. Nome depois da modificação. Ok. Então, vou executar aqui rapidinho, colocar um console readline aqui só para ficar a tela mais limpa lá. Bom, beleza, aqui vai dar para mostrar certinho. Vamos lá. Aqui aqui eu tenho uma variável nome, que está escrito lá com só o F maiúsculo. Depois eu imprimo ele na tela, beleza, tudo normal, imprimiu lá Flávio. Depois eu venho cá e faço assim, modifica nome. E informo o meu, no caso aqui eu passo minha modifica nome. Eu passo aqui o meu nome, que é Flávio. E aqui o que ele vai fazer? Ele vai colocar tudo em maiúsculo. Depois que ele coloca tudo em maiúsculo, eu venho cá e imprimo o nome de novo. E ele está imprimindo tudo como valor original. Isso aqui se dá por causa que a gente tem
os tipos primitivos, que no caso é inteiro, é string, float, todos esses outros aí que são tipos primitivos, eles são passados por referência em vez de como é que é? São passados por valor, desculpa, em vez de por referência. Eu vou te explicar mais ou menos como é que funciona isso daqui a pouco. Se a gente executa aqui, ó, passo a passo, vamos lá, tacar um breakpoint aqui. E aqui eu tenho, ó, meu nome, tá lá normal, F maiúsculo, o resto tudo minúsculo. Imprimir ele na tela, beleza. E agora eu vou modificar nome. Quando eu entro aqui para modificar nome, ó, eu vejo que o nome tá normal, como ele veio. E depois ele vem cá, modifica o nome e tá tudo em maiúsculo já. Flávio, não sei se tá dando para ver que tá meio cinza claro, mas tá Flávio, tudo maiúsculo. Então, depois disso, quando eu volto aqui para minha modificação do código, ele continua, ele modificou meu nome, mas aqui ele continua como Flávio só com F maiúsculo. Por que isso acontece? Deixa eu ver se eu consigo desenhar alguma coisa. Flávio? Alô? Alô? Oi, tá escutando? Aconteceu alguma coisa aí, deu uma caída aqui. Alô? Ele, tá ouvindo? Eu tô ouvindo só você, ô Glaucio. O Flávio eu não tô ouvindo mais, não. O Flávio sumiu. Oi. Fuja não, volte. E aí, tá escutando? Tá escutando? Tá escutando? Oi, tá escutando? Agora tô escutando, mas eu não tô vendo sua tela. Tô conseguindo te ouvir. A tela tá indo. A Tá tela vermelha a tela. tá. A tela é porque você tem que clicar naqueles outros quadradinhos do Discord aí, senão você não vai ver. Vixe, como é que explica aí? Depende de como que tá aparecendo pra você. Mas normalmente se você clica lá no general lá na esquerda, e aí você vai ver os 4 quadradinhos, e que é tipo um quadradinho por cada pessoa, né? E mais o quadradinho da tela. Aí você clica no da tela. Deixa eu ver aqui, Flávio tá ali, Flávio vermelho, Flávio da tela. Não, mas ele tá me mostrando aqui um troço estranho, cara. Não, se você clica. Mostrando, tipo o Flávio, só que grandão, tipo só uma tela vermelha com esse controlezinho no meio. Aqui, ó. Se você vem. Aqui, chegou. Se você vem. Conseguiu? Também não ia adiantar nada, né? Já que eu não tava vendo a tela. Pode ser, Flávio. Tá vendo a tela aí agora? Tô vendo. É porque tá com mais um azul aqui, umas coisas diferentes do que tava antes? É isso mesmo? É isso mesmo. Whiteboard. Isso aí. Beleza, então vamos imaginar aqui, ó. Que isso aqui é uma memória. Bonitona aqui. E dentro da memória, eu vou lá e falo assim, ó, tem um espaço reservado de memória aqui, que é um tipo primitivo, eu fui lá e escrevi Flávio. Beleza? É o que eu guardei lá na memória. Depois eu vou chamar um método que chama modificar nome. O modificar nome, eu vou informar para ele, se eu volto aqui, ó, modifica nome. Eu estou informando para ele uma string. A string é um tipo primitivo. Então o que acontece com o tipo primitivo? É como se eu chamasse aqui o modificar nome e falo com ele assim, olha, eu preciso que você trabalhe esse valor aqui, ó. E aqui dentro do valor que eu vou passar para ele, eu vou passar outro valor, Flávio. É como se eu estivesse copiando e colando o cara aqui, entendeu? Então, eu estou passando esse Flávio aqui. O que vai acontecer lá dentro? Ele vai modificar o nome. Significa que ele vai trocar esse valor aqui, Flávio, para Flávio maiúsculo, beleza?
Depois que eu termino de executar o método, ele mata esse cara todo aqui, ó. Se ele matou esse cara todo, ele tipo liberou a memória e ele vai e volta para execução do código, mas na execução do código eu só tenho o Flávio normal. Por isso que eu tô vendo o Flávio lá duas vezes só com F maiúsculo. Então, o que eu vou querer explicar é o seguinte: existe uma forma, tá? Então deixa eu tentar liberar esse cara aqui. Beleza. Na hora que eu for, eu vou apagar aqui a memória e deixar ela um pouquinho menor. Então, vamos supor aqui, ó, que isso aqui é um endereço de memória, tá? Lá no computador, 0x00ab, tanto faz. Aí, isso aqui é um endereço de memória lá na memória RAM do seu computador, por exemplo. Lá tá escrito assim, ó, Flávio, só com F maiúsculo. E aí, eu tenho outros endereços de memória, né? E aí, por exemplo, quando eu for executar aquele método modifica nome, vamos supor que ele vai usar modifica nome está aqui dentro, ó, dentro desse endereço de memória aqui, ó. Beleza? E aí, quando eu for passar um parâmetro, eu quero passar o valor Flávio, mas eu quero que ele modifica direto na minha variável nome que está aqui fora. Essa variável aqui que eu quero que ele mude, entendeu? Para isso, a gente usa o que eu poderia fazer, né? Uma sugestão é vir cá e escrever string, não é isso? Esse seria o jeito convencional, né? Eu venho cá e falo assim, olha, eu tenho um método modificar nome, eu vou passar ele para um string e espero receber um string. Então, eu venho cá, modifico o nome e faço um return do nome aqui. Então, na hora que eu modifico o nome, a única coisa que eu tenho que fazer é pegar meu nome aqui, ó, e receber. Nome recebe o valor que eu modifiquei. A partir desse momento, o nome aqui, na hora que vai apresentar na tela a segunda vez, ele vai estar todo em maiúsculo. Então, o primeiro nome foi Flávio e o segundo, Flávio com tudo em maiúsculo. Beleza? Beleza. Mas aí o que eu tive que fazer? Eu peguei minha variável, ou o meu método, e tive que fazer ele retornar um valor para eu trabalhar com esse valor que ele modificou. Então, vim cá, fiz tudo que eu tinha que fazer com o meu valor, e aí eu retornei ele. Olha, o novo valor agora é esse cara aqui com tudo maiúsculo. Modifica nome faz isso. Então, chamei modifica nome, vim cá e atribuí o resultado do modifica nome para a minha variável que eu tinha declarado cá no começo. Beleza? Então, isso dá para ser feito, é o que a gente faz, né? Inclusive, na maioria das vezes. Mas, aqui no meu caso, eu quero garantir que meu método aqui seja vazio, que ele não tenha retorno nenhum. E eu só chamo modifica nome e modifica nome, passando o nome inicial, a variável nome inicial, eu quero que já modifique direto aqui. Então, em outras palavras, eu quero que ele, em vez dele trabalhar aqui no localzinho de memória dele aqui e criar um Flávio aqui com tudo maiúsculo, eu quero que ele venha direto aqui nesse endereço de memória e já modifique direto o valor inicial. Ele vai colocar os caras tudo aqui em maiúsculo. Flávio. Ficou maior do mundo não, mas é isso aí. Ele vai apagar o valor que estava lá e vai colocar tudo em maiúsculo. Deu para entender, né? Beleza. Como esse cara é um tipo primitivo, ele é um string aqui, ó, ou string, int, como eu falei, todos os tipos primitivos, ou se ele for uma struct, normalmente ele vai sempre fazer a passagem por valor, né? Esse parâmetro aqui, a gente está passando ele por valor. E no caso, eu quero passar ele por referência. Por que por referência? Porque é referenciando esse endereço de memória que está aqui. E não o valor lá dentro. Então, talvez para explicar um pouco melhor, na hora que eu chamo esse método modifica nome, e eu passo aqui um parâmetro nome, o que ele está passando é realmente o valor que está aqui dentro, ó, Flávio. Beleza?
Só que eu quero falar com ele assim, ó, modifica o nome, É mas maiúsculo. mas eu não quero que eu quero que em vez de você mudar de você pegar o valor aqui dentro copiado, né, fazer uma cópia dele, eu quero que você venha direto no meu endereço de memória aqui e já modifique ele direto lá. Então Certo. eu vou passar para ele como o meu endereço de memória e não uma cópia do meu valor aqui dentro. Então esse tipo de cara, a gente faz uma passagem por referência que chama. Aqui no C Sharp facilita tudo, a gente vem cá e só coloca um ref aqui. Eu estou dizendo que eu estou fazendo uma passagem por referência. Então, Uhum. o que eu tenho que fazer aqui no meu cara é vir cá e fazer uma passagem por referência também. Eu coloco um ref aqui e lá a gente vai ter o mesmo resultado que a gente teve agora mesmo. O primeiro foi Flávio, só com F minúsculo, e o segundo foi Flávio com todas as letras maiúsculas. Então, o que ele fez? Na hora que eu chamei o modificar nome que estava aqui, por exemplo, cadê ele aqui? Ele estava aqui, ele veio cá e chamou, olhou nesse endereço de memória, né? Porque é como se eu tivesse passado o endereço de memória como parâmetro e falou assim, então beleza, então em vez de eu criar uma outra variável aqui dentro, eu já vou lá e já vou modificar direto essa aqui. Então ele veio cá e modificou direto essa variável aqui e alterou o valor dela. Tá, Ô, Flávio, pode falar. no caso, as duas as formas que você fez, elas funcionariam, transformaria o Flávio em Flávio com letra maiúscula. Então, nessa segunda forma que você fez agora, isso aí seria para quê? Para poder ganhar espaço, é isso? Não, isso aqui é só para eu explicar mesmo. Verdade. Mas é por causa que o ponto que eu quero chegar é outro. Ah, então tá bom. Entendeu? Então, aqui, beleza, eu tenho eu tava usando um string aqui nome. Mas agora eu vou criar uma outra classe aqui, ó. Que classe, pelo menos vocês já aprenderam a trabalhar lá. E eu vou chamar aqui, por exemplo, pessoa. Beleza, aqui deixar ela pública aqui, não tem problema não. E na classe pessoa, eu vou vir cá e colocar público string nome. Get7. Get7. Cara. Agora faltou get7. Então aqui, ó, eu tenho uma classe pessoa. E o que eu vou fazer? Eu meio que vou tá, eu vou esquecer esse primeiro cara aqui, beleza? Vou criar aqui um outro modifica nome é da pessoa. Porque o que esse cara vai ter diferente aqui é que o parâmetro que ele vai receber é um parâmetro pessoa, que é a classe que a gente criou ali. E aqui eu vou dar um nome para minha variável, pode ser P, pode ser person, pode ser o que eu quiser, entendeu? O que eu vou fazer? Person.nome vai receber person.nome.to. Ok. Aqui a gente vai fazer basicamente a mesma coisa. Esse método aqui, esquece ele que a gente não está usando ele por enquanto. E modifica o nome da pessoa. O que a gente vai ter que fazer aqui para começar? Eu vou criar uma classezinha minha pessoa. Então, aqui, ó, pessoa. Vou chamar ela de pessoa 1, por exemplo. Vou criar new pessoa. Lembra, né, que ela não é estática, então tem que criar new pessoa. E lá eu vou dar um nome, ó, para pessoa 1, eu vou dar um nome de Flávio. A mesma coisa, mesmo exemplo, beleza? E aqui eu quero o nome antes da modificação. Então o nome antes da modificação é pessoa 1.nome. Nome depois da modificação. Pessoa 1.nome.
beleza? E aqui eu vou lá modificar pessoa e passo pessoa 1. Bom, essa classe pessoa aqui, o que eu quero falar essa é uma classe que a gente chama de objeto complexo, de objeto. Tem outros nomes, né? Mas assim, a gente chama muito de objeto. Então, essa classe é um cara que eu criei. Esse cara não é um tipo primitivo, porque é uma classe, né? E não é um struct, porque um struct entraria na passagem por valor, igual eu expliquei ainda há pouco. Então, é uma classe pessoa. Lá, o funcionamento é ao contrário. Então, o que acontece? Se eu venho aqui, ó, criei pessoa, dei o nome Flávio, ok? A única coisa que eu vou fazer aqui, ó, é modifica o nome da pessoa. Tá vendo? Chamei modifica o nome da pessoa. E lá dentro, eu não estou fazendo aqui uma passagem por referência como antes. Eu não coloquei um ref aqui, não. Por quê? Porque os objetos lá, que são do tipo de classe, eles já são, por padrão, passados por referência. E se eu executo esse código aqui, você vai ver que o funcionamento padrão dele já é bem diferente do outro que eu comecei como string. Esse aqui, ó, Flávio com F maiúsculo. Deixa eu só dar um zoom aqui. Flávio com F maiúsculo e o segundo Flávio já é com todas as letras em maiúsculo. Tá, o porquê disso aqui? Porque quando eu tinha que... deixa eu Ctrl Z aqui, tudo aqui. Beleza. Quando eu tinha que uma string, tipo, a stringzinha lá, ela ocupa pouco espaço de memória. Então, se eu venho aqui, tenho o Flávio e vou fazer alguma coisa com essa string aqui, como ela é pequena, eu vou lá e copio o valor dela e já trabalho lá onde que eu for usar esse valor. Eu faço uma cópia dele mesmo, na memória. Quando a gente trabalha com classe, a classe normalmente é um objeto maior. E por causa disso, ele ocupa muito espaço na memória. Então, por exemplo, vamos supor aqui que em vez da minha classe pessoa guardar um quadradinho pequenininho igual eu mostrei, vamos supor que o meu objeto pessoa, ele guarda isso aqui tudo na memória. Isso aqui tudo é reservado para ele. Ele vem cá e escreve pessoa, Flávio. Beleza? Se ele fosse fazer uma cópia desse cara todo, ele tinha que ter tipo um mesmo espaço de memória aqui para ele copiar, entendeu? Ele ia ter que copiar esse cara todo aqui e tipo, e nisso, no final das contas, você ia ter que ter muita memória para gerenciar poucas coisas. Então o que o computador faz? Olha, esse cara aqui eu sei que é uma classe. Então a classe, como são objetos maiores, eu não vou fazer uma cópia desse cara para um outro espaço da memória. Para efeito de performance, a gente vai usar o mesmo espaço de memória. Então sempre que você me informar uma classe, eu não vou pegar o valor dele, eu sempre vou pegar um endereço de memória aqui para eu trabalhar direto no objeto. Ok? Ok. Então, quando eu venho cá e chamo meu método aqui, ó, modifica nome. Modifica nome. E aqui eu estou passando uma classe pessoa. O que ele vai fazer aqui olha, eu não vou criar uma cópia da pessoa que você está me passando. Na verdade, eu vou direto na memória e trabalhar direto nesse objeto que já está instanciado na memória. Então, em vez dele receber aqui um cara grandão, ele só vai receber aqui, ó, como um endereço de memória. Ele fala assim, então modificar nome, eu tenho que modificar o nome desse cara aqui, ó, que é esse endereço de memória. Ele vai lá no endereço de memória e fala, olha, eu tenho que modificar o nome de um cara aí. O que você tem aí dentro? Aí vem cá, encontra Flávio, e ele fala, então é aqui dentro mesmo que eu vou mexer. Então aqui deixa de ser Flávio e vai ser FLAVIO, tudo maiúsculo. Beleza? Modificou o cara. Terminou?
terminou de executar, ele libera o espaço dele de memória, mas o objeto original está lá modificado. Ok? Por isso que, quando eu modifiquei aqui o nome da pessoa, eu não precisei passar por referência, eu não precisei receber aqui, pessoa recebe, pessoa 1 recebe, tipo, modificar o nome da pessoa, eu não precisei fazer nada disso. Porque ele já trabalhou direto naquele espaço de memória do objeto original. Deu para entender um pouquinho, mais ou menos? Vai meio confundir aí, mas esquenta não. É porque precisa No caso você tem que criar a classe, né, pessoa, para poder fazer essa operação, né? Esse código aí, não é isso? Mas obrigatoriamente. Mas o que eu quero fazer aqui, te deixar claro, vamos ver se eu consigo deixar mais claro para você. Vamos supor aqui, ó, que eu tenho aqui a classe chama pessoa, mas esquece. Vamos supor que eu tenho aqui o dinheiro que eu tenho, por exemplo. Dinheiro que eu tenho no banco, né? O saldo, o meu saldo no banco. Vamos lá, saldo. Beleza? Ok. Beleza. Esse aqui é um saldo que essa pessoa tem. Então, o perigo disso está aí. Ó. Se eu venho no pessoa 1 ponto saldo, vamos supor que ela tem lá, sei lá, 1000, ok? E aí vamos supor que eu tenho aqui um método aqui vamos supor que eu estou fazendo uma simulação aqui, ó, void simula novo saldo. E lá eu vou informar uma pessoa. E vou, tipo, falar assim, se eu incluir, tipo, montante. Se eu incluir um novo valor aqui, quanto que eu teria? Tipo, onde fica o nome da pessoa? Isso aqui esquece. Então, vamos lá. Eu tenho um método aqui que chama simula novo saldo. Oi? Peraí. Não, porque ficou calado, achei que o som tinha sumido. Não, eu só tô pensando aqui, que eu tô pensando na hora aqui. Vamos supor que eu pego aqui, ó, pessoa, ponto saldo, e multiplico por... Tá, e somo mais um montante. E eu venho cá e falo assim, console white line pessoa.saldo. Beleza. Tá, vamos supor que eu esteja fazendo isso aqui, ó. Eu criei um métodozinho aqui que eu falo assim, e se eu adicionar, tipo, 100 reais ou 100 dólares aqui no meu saldo, quanto que eu teria? Sei lá, uma coisa bem boba aqui. Aí eu teria, tipo, eu já tenho 1000, então eu teria 1000 mais 100. Então, ele só vai exibir na tela quanto que eu tenho. Quanto que eu teria. Não significa que eu adicionei. Eu só quero fazer uma simulação. Beleza? Mas, se eu venho aqui e chamo, ó, simula novo saldo. Simula novo saldo. E eu vou passar minha pessoa 1 e mais 100, por exemplo. Aqui eu quero só exibir nome, saldo, final. Ó, saldo inicial. Bom, vamos lá. Aqui eu iniciei aqui com um saldo de 1000, beleza? Ok. E vou exibir na tela, saldo 1000.
Aí eu falo assim, nossa, se eu depositasse mais 100 reais na minha conta lá, quanto que eu teria? Aí eu quero só simular um saldo aqui, fazer uma continha, tipo como se fosse a calculadora lá. Então eu tenho o meu saldo inicial, eu vou tacar mais 100 lá, quanto que eu teria? É só para simular, tá? Eu não tô colocando de verdade. Aí ele simulou o saldo e depois disso a gente vai exibir o saldo final da pessoa. Bom, se eu tinha 1.000 no começo, eu não depositei nada, então tem que ter 1.000 no final também. Então, se eu venho aqui, ó. Aqui, ó. Se eu venho aqui, ó, meu saldo inicial era 1.000. Eu fui lá e fiz a simulação, ó, deu 1.100. Simulação. Mas mesmo assim eu alterei meu saldo de verdade, ó. Ficou 1.100 também. Por quê? Porque isso é uma classe pessoa. Na hora que eu mandei uma classe aqui como parâmetro e eu comecei a modificar ela lá, tipo, tudo que eu modifiquei são alterações que são feitas no objeto real. Então, se isso aqui, sei lá, fosse uma operação bancária lá, o cara só entrou para fazer uma simulação de juros e de repente já mudou a conta dele, entendeu? Então, isso aqui é super importante. Isso aqui é valor simulado. Ops. Valor simulado. Só dar um espaço aqui. Então vamos lá no passo a passo. Ó. Tinha um saldo inicial. Executar aqui. Aqui, ó. Pessoa saldo. Ele está com o valor de 1.000. Ah, agora sumiu aqui. Esse ponteiro aqui. Estranho, zoado demais. Mas se eu colocar aqui no locals aqui, vai ficar melhor. Aqui, ó. Bom. Então tá lá, ó. Valor 1.000. Se eu venho cá, só exibir na tela lá, console white line, ele só mostrou na telinha, né? Se eu venho cá na telinha preta, ele só mostrou saldo inicial 1.000. E agora eu falei, ó, simula um novo saldo para mim. Eu não estou depositando, só estou simulando. Eu venho cá, entrei dentro do meu método de simular saldo. Ele veio cá, pegou o saldo, somou mais 100 e foi lá e exibiu na tela. Ó, o valor simulado seria 1.100. Bom, então se eu depositasse mais 100, eu teria 1.100. Beleza, ok, uma simulação. Mas na hora que eu termino mesmo a simulação aqui, ó, a setinha tá aqui, ó, no finalzinho do método. Terminei minha simulação. Na hora que eu dou um F10 aqui, terminei minha simulação e vou ver quanto que eu tenho de saldo na minha conta. Lá, o meu saldo real já foi alterado para 1.100. Poxa, mas eu nem depositei. Por que foi alterado para 1.100? Entendeu? Então, esse é tipo... Olha lá. Saldo final, 1.100. Ou seja, eu modifiquei o objeto original justamente por causa disso, porque eu trabalhei com o mesmo objeto na memória, entendeu? Isso, em certas ocasiões, pode ser perigoso, né? Pode ser problemático. Então, vamos supor, aqui, se eu quisesse trabalhar com o meu objeto pessoa, tipo, eu teria que fazer um clone dessa pessoa aqui no Simula Novo Saldo. Eu poderia fazer, por exemplo, dentro do meu... uma solução simples aqui, ó, seria eu criar uma nova pessoa temporária aqui, ó. Nova pessoa. E lá eu vou falar assim, ó, o nome vai ser igual pessoa.nome e o saldo vai ser saldo pessoa.saldo. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando uma pessoa temporária, beleza? E estou recebendo os valores aqui da minha pessoa que eu recebi como parâmetro.
Dentro da minha pessoa temporária, eu fui lá e criei um clone, igualzinho, a mesma coisa. Beleza? Então, é como se fosse um clone mesmo na memória. Eu tenho dois objetos. A pessoa 1 continua lá na memória e eu tenho um objeto temporário na memória também que tem exatamente os mesmos valores. Vem aqui no meu cara temporário, faz os cálculos tudo aqui dentro desse método aqui com o meu cara temporário. Porque na hora que o meu método acabar aqui, meu cara temporário também morre, ele some da memória, não existe mais. Mas com isso eu garanto que meu objeto original ele resta intacto. Então, se eu venho aqui e executo aqui, ó, eu vou te chamar no simular saldo aqui, eu vou dar uma parada. Beleza. Vamos lá. Simular novo saldo. Na hora que eu entro aqui no simular novo saldo, deixa eu ver se o F10 funciona. Não funciona. Só funciona com o outro aqui. Mas esse aqui fica escuro a tela. Na hora que eu venho simular novo saldo, aqui ó, a pessoa temporária está nula, ó, ela não tem valor nenhum. Ok? Ele vai criar ele agora na memória. Se eu venho aqui na pessoa, a pessoa existe, ó, Flávio, saldo 1000, normal, beleza. Na hora que eu venho cá e criei um clone dela, significa que eu tenho a pessoa aqui, ó, Flávio com saldo 1000, e o meu temporário aqui também vai ser Flávio com valor 1000, beleza? Mas aqui, dentro do meu método aqui, ó, eu vou trabalhar só com o meu cara temporário. Então, eu vim cá no meu cara temporário, ó, foi lá e somei o saldo dele, ele ficou com 1100. O nome Flávio, beleza. Só que meu cara original continua intacto, ó, não mudou nada. Vem cá, faço tudo que eu tiver que fazer, mostro na tela o valor simulado e na hora que eu saio aqui, na hora que eu saio daqui e volto lá para a telinha preta, você vai ver que minha simulação não afetou em nada meu valor original. Olha. O meu saldo inicial está lá com 1000, o meu valor simulado é 1100. E o meu saldo final continua como 1000, porque eu só fiz uma simulação, não depositei nada. Entendeu? Então, a passagem por referência seria mais ou menos isso. É um conceito um pouco complicado, na verdade, precisaria de uma explicação muito maior, mas eu queria só chamar a atenção para vocês disso. É porque, de repente, a gente passa um valor como parâmetro de um método, a gente trabalha dentro desse método, faz várias operações e de repente você fala, pô, o cara original foi mudado. Mas por que ele foi mudado, sendo que eu não fiz nada para mudar ele? Entendeu? É por causa desse tipo de coisa. Porque uma classe ela sempre vai ser passada por parâmetro. Então, no caso ali, o que a gente fez foi um pouco diferente aqui. Ctrl Z aqui. Deixa eu só diminuir a pessoa aqui para caber nessa memória aqui. Então, vamos lá. No primeiro caso aqui, ó, vamos supor, a pessoa é bem maior, então ela tem lá o nome, né, Flávio, e tem lá o saldo 1000. Beleza? No primeiro caso, eu fui lá e chamei um método lá, ó, modifica, faz a simulação de saldo. Aí, o que ele recebeu aqui foi o endereço de memória, né? Ele sempre vai receber o endereço de memória. Então ele veio cá e recebeu, ó, esse quadradinho pequenininho aqui, é o meu método lá, modifica, faz simulação de saldo. Ele foi receber o endereço de memória lá, igualzinho tá lá. Beleza? Ele foi falar, então beleza, o objeto que eu tenho que trabalhar é esse cara aqui. Ele falou, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trabalhar com saldo, eu venho cá e somo mais 100, e aí esse cara vira 1100. Ops, 1100 aqui, 100, 0 aqui. Beleza, virou 1100. Ok? Na hora que eu termino de executar meu método, eu termino de fazer essa chamada aqui, termino de executar meu método, pronto, meu programa finalizou, e eu vou mostrar na tela lá, mostra meu saldo. O que acontece? Meu saldo já não é 1000 mais, é 1100, porque o cara que foi alterado foi o cara original. Beleza? Esse aqui é mais ou menos o primeiro caso. No segundo caso, o que vai ser feito? Ele vai receber da mesma forma o endereço de memória, mas na hora que ele for executar, deixa eu até deixar o meu... Peraí, deixa eu deixar esse cara, na verdade, meu modificar saldo,
como eu vou criar a variável local lá dentro, o espaço dele é um pouquinho maior na memória, tá? Não é pequenininho. Aí vamos supor, ele tem um espaço reservado na memória um pouquinho maior. O que ele recebe como parâmetro? Ele vai receber um endereço aqui de memória. Então ele fala assim, então beleza, o cara que eu tenho que trabalhar é esse cara aqui. Tem um zero a mais, beleza. Esse cara aqui. Eu vou lá, pego ele e recebo. Recebeu esse cara. Aí ele fala assim, na hora que a gente cria o temporário aqui, ó, na hora que ele cria esse temporário, ele fala assim, poxa, eu não tenho que mexer com o cara original, não. Eu tenho que criar uma cópia dele. Então ele vem cá e cria uma classezinha pessoa só para ele, com o nome Flávio e com valor 1000. Beleza? Uhum. Aí ele vem cá e faz os cálculos dele lá. Então 1000 mais 100, aí dá 1100. 1100. Beleza? Ele vai lá e imprime na tela, que é isso que ele vai fazer aqui depois. Ó. Depois que calculou, ele vai imprimir na tela o valor desse cara temporário aqui. Então ele foi lá e imprimiu na tela, ó, o novo saldo simulado é 1100. Imprimiu na tela. Terminou de imprimir, não tem mais nada para fazer. Aí ele acabou, ó, chegou na última chaves aqui. Na hora que ele acabou, então falou assim, então beleza, acabei aqui, eu paro de olhar a referência, mato meu método, libera a memória, todo esse cara aqui vira um espaço vazio de novo de memória, que pode ser usado por um outro programa. E na hora que eu vou olhar meu objeto original, ele continua com valor 1000, entendeu? Ele ficou intacto, não foi alterado. Beleza? Deu para entender um pouquinho? Tá, eu sei que é um pouco complicado, mas a gente vai tentar deixar Ou seja, pouco mais no caso, para não mudar só simular o mutante original, a gente tem que fazer um clone, é isso? Usar o temp? Isso é uma das opções, tá? Tem outras. Mas Okay. só para você ter ciência que se você passa um parâmetro aqui dentro de um método, você muito provavelmente vai estar modificando o objeto original, entendeu? Uhum. Então, por enquanto, seria só isso aí que eu queria que vocês guardassem na cabeça. Que se eu passo um parâmetro aqui, ó, esse int aqui, por exemplo, se eu passo ele a partir de um outro valor aqui, não tem problema, porque int ele é passado por valor. Então, na hora que eu venho cá e falo assim, eu estou passando um inteiro, esse inteiro ali não tem problema, porque vamos lá, só repetindo aqui, então nesse endereço de memória ele tem o pessoa. Vamos supor que eu tivesse lá um inteiro lá que fosse montante. Aí ele tem lá um valor lá de 100, por exemplo. Beleza? Esse inteiro. E esse método aqui vai receber dois caras. Vai receber uma pessoa. Então, vou colocar aqui pessoa. E vai receber lá um int. Beleza? Essa pessoa, ele, como é grande, é um objeto, é uma classe, ele não vai trabalhar com o objeto aqui. Normalmente ele vai apontar para o endereço de memória e falar assim, qualquer modificação que eu fizer nesse objeto dentro do meu métodozinho, eu vou fazer no original direto, eu não vou criar uma cópia dele. O int aqui, se ele recebe como parâmetro, ele fala, o int aqui é pequenininho, eu nem vou... Aqui vamos supor que ele tem um endereço de memória aqui, é diferente. B. O que ele vai receber aqui, dentro desse valor aqui, vai ser o valor 100. Então, ele já vai trabalhar com esse 100 aqui dentro do método e pode modificar esse 100 à vontade, porque esse 100 já é uma cópia do 100 original. Então, se eu modifico aqui ele vira 102, não tem problema, eu modifico só aqui internamente dentro do método. Quando o método acabar, isso aqui morre, o 102 deixa de existir, mas o 100 continua original lá, o 100zão, entendeu? Não foi modificado. Mas, ao contrário, a classe, se eu modificar a classe aqui dentro do meu método, ele fala assim, poxa, eu não vou modificar esse cara aqui dentro, não, eu vou modificar lá o original, porque custa caro para mim criar um outro objeto pessoa aqui dentro, entendeu? Então eu já modifico o original, que eu economizo memória e aumenta a performance. Então ele vem cá e vai modificar o cara direto aqui.
entendeu? E aí na hora que mata o método, terminou de matar o método, executar o método, matou esse cara, libera a memória, e aí você vai ver, o int continua com o valor normal, mesmo que eu tenha mudado ele para 102, mas a minha classe pessoa ela ficou modificada para sempre, entendeu? Ok, entendi. Você tem algum tutorialzinho que pudesse mandar para nós, Flávio, né? Falando sobre isso aí, para a gente dar mais uma olhada, ou você acha que não precisa? Eu posso te mandar, mas esse conceito normalmente você vai estudar muito em C, né? Em C, em C++. Mas lá o conceito é um pouco diferente, porque lá aí você vai ter que saber mesmo como é que funciona isso aqui, que na verdade você trabalha com ponteiro, né? Aí você tem uns carinhas assim, ó, ponteiro tipo int, e aí você tem int, que é sem ponteiro, e isso aqui é passagem por referência, isso aqui é passagem por valor. Tipo, vai complicar um pouco mais, mas eu posso te mandar assim. Então deixa. Não, se é para complicar, meu velho, deixa como tá. Mas A assim, gente treina em cima dessa forma como você fez aqui. Eu dou uma olhadinha e refaço e refaço até tá, modifico algumas coisas. entendi. Mas seria mais ou menos isso aí, entendeu? Tipo, eu sei que é complicado, não é uma coisa fácil, mas é uma coisa que vocês têm que saber, porque senão depois vai ter problema no sistema e você não vai entender por quê, né? Entendi. Beleza, você tem alguma questão aí? Você ou Taylor? Não, tô tranquilo, cara. Assim, eu entendi o raciocínio e o conceito que você falou para nós, né? Mas é como eu te falo, a gente tem que exercitar, senão amanhã eu já esqueci tudo que tu falou hoje. Eu vou pegar agora, depois aqui do negócio, já vou fazer no meu visual pra ir testando, entendeu? Deixar arrumadinho. Ok. E Taylor, ficou alguma questão? Alguma coisa que ficou muito complicada? Basicamente é o que eu gosto de falar mesmo. Concordo com o que ele disse. Tá, beleza. Então, só terminar aqui.